Fala galerinha que segue o canal do Ateliê Pruda. Aqui vocês já sabem, muita dica de arte e decoração. Hoje a gente vai falar com você que trabalha com eventos, especialmente casamento, cerimonial, decoração. Vou ensinar vocês a fazerem essas peças que são uma super tendência. São esses corações de lettering com acabamento no fundo de madeira e que são super versáteis. Você pode usar tanto para entrada de daminha de honra, como esses pares que você coloca atrás da cadeira dos noivos. Então hoje você vai saber como fazer essas peças incríveis e que vão dar um tchan a mais para o seu evento. Então vamos lá com a gente? Então vamos começar falando sobre o material. O que a gente usa para fazer o nosso coração? MDF. Então aqui eu tenho uma peça de MDF, uma sobra de uma peça que eu já tinha usado para fazer um outro trabalho, de 6 milímetros. Essa daqui é a espessura ideal que eu considero para fazer um coração como esse. Muito bem, então a gente tem a nossa peça. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o desenho do nosso coração. Eu já tenho aqui uma peça pronta. Aqui eu fiz com giz. Cuidado se você for usar canetinha. Muita gente usa a canetinha para fazer o contorno. Depois a gente vai dar um acabamento para que essa peça crua de MDF fique parecendo de fato como uma peça de madeira de lei. Então eu prefiro sempre usar o giz para todas as etapas em que eu preciso fazer marcações na minha peça, que depois eu consigo apagar. Mesmo sabendo que a gente vai tingir essa peça depois, com uma caneta muito grossa, pode ser que alguma coisa ainda fique visível. Legal? Então aqui eu já tenho meu coração. Agora a gente vai transformar essa peça com essas marcações em um coração. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o corte dessa peça. Vem comigo. Legal, pessoal. Para o nosso corte, aqui nós vamos cortar duas peças. Como eu falei, a gente pode ter que fazer aquelas peças para as cadeiras dos noivos. Você precisa que as duas peças sejam simétricas. Você pode cortar uma, depois usar o contorno dela para cortar a segunda. Eu prefiro sempre cortar as duas juntas. Eu garanto que as duas peças vão ficar com as mesmas proporções. Legal? Então a gente tem aqui as nossas duas chapas. Eu vou colocar elas aqui no canto. Cuidado sempre para ter certeza que aonde você vai cortar, você não machuque a sua mesa. Coloco dois pesos aqui para ficar bem firme. Nós vamos usar a serra tico-tico. Essa é a melhor ferramenta para que você faça esse tipo de corte. Principalmente esses mais arredondados. E com essa entradinha aqui que tem um segredinho que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá? Vamos começar a cortar. Então a gente começou a fazer o nosso corte. Lembrando que aqui, a gente vai chegar aqui nessa intersecção. Você chega aqui, nunca tenta virar para continuar. Chega aqui, para e depois você começa a fazer o movimento ao contrário para que essa entradinha aqui fique bem acabada. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então aqui a nossa peça aqui cortada. Agora nós temos aqui dois corações idênticos. Legal? Então aqui já tem o formato coração. Agora a gente vai dar um acabamento nessa peça. Vamos dar uma lixadinha nela. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Fizemos o nosso corte. Agora a gente vai dar um acabamento. Vamos lixar para tirar todas essas rebarbas. Eu gosto de dar uma lixadinha na beiradinha para dar uma arredondada aqui nesse cantinho, fica mais gostoso de segurar, dá um acabamento, um aspecto melhor. Vamos ver?
Legal, pessoal. Então tá aqui o nosso coração já cortado e lixado. Se você tem bastante prática já com a serra, você vai conseguir fazer um corte melhor como é o nosso, você não vai precisar lixar muito. Se você estiver ainda apanhando um pouquinho para usar a serra tico-tico, você pode ter algumas imperfeições e você vai lixando, né, com um pouco mais de cuidado até que você deixe o formato perfeito que você quer. Legal? O nosso aqui já ficou com um formato bastante satisfatório, já está pronto para pintura. Então vamos ver como transformar essa peça em uma peça que vai simular realmente uma madeira de lei. Vamos ver? Legal aqui o nosso coração então já cortado, lixado, ficou bem bacana. Vamos transformar ele então desse MDF cru, meio sem graça, nessa peça aqui que reproduz fielmente madeira. O que a gente vai usar para isso? Nós vamos usar um tingidor para madeiras. Ele pode ser aplicado em vernizes, mas nós vamos usar ele diretamente. Então ele é um tingidor de madeiras conhecido como betume, que é diluído em água rasa. E nós vamos fazer aqui uma solução de 2 para 1. 2 partes do nosso betume, vocês vão ver que a gente vai usar bem pouco, uma parte de água rasa. E nós vamos aplicar ele com uma esponja. Essas esponjas de cozinha usada, dá uma boa lavada nela para tirar qualquer tipo de resíduo. Depois que ela estiver seca, a gente usa. Vou mostrar para vocês então como que a gente faz essa solução para aplicar aqui na nossa chapa de MDF. Pessoal, sempre lembrando, nós vamos trabalhar agora com um material que é corrosivo, tóxico, então luvas, ok? Coloca máscara, coloca luva. Aqui a gente vai abrir aqui o nosso betume. Colocar um pouquinho, para vocês terem uma ideia. Coloca um pouquinho aqui, ok? E vamos diluir ele um pouquinho. Se você quiser uma madeira mais clara, você dilui um pouco mais. Se você quiser uma madeira mais escura, como o nosso exemplo, você deixa ele um pouco mais concentrado. Eu quero um intermediário. Então aqui para 2 partes aproximadamente, eu vou colocar aqui um pouquinho de água rasa. Ele dilui bem rápido, dá só uma mexidinha. E agora vamos ver como é que a gente faz para utilizar. Vou colocar as coisas aqui do lado. Vou pegar aqui o nosso coração, colocar ele aqui, com aquela nossa esponja. Eu corto um pedacinho que fica um pouco mais fácil para utilizar, tá bom? Mas você pode usar ela inteira. Nós vamos pegar aqui o nosso betume, aplicar um pouquinho, tirar o excesso, e aí a gente começa a fazer linhas paralelas. Então a gente começa a passar ele aqui, você vai pressionando e vai sentindo aí como você quer. Às vezes você vai achar, ah, mas ele tá pintando tudo, vai ficar uniforme. Mas conforme você vai passando, tá vendo? Ele vai formando esses veios, como um veio de madeira. E é isso que deixa aquele aspecto como madeira. O que eu gosto de fazer? Ah, eu apliquei, comecei a utilizar, ela foi secando, eu dou um espaço e começo a aplicar mais no meio. Para você que já segue o nosso canal, pode já ter visto um vídeo muito bacana em que a gente explica em detalhes essa técnica. Para você que é novo aqui na nossa companhia, entra lá no nosso canal, procura lá nos nossos vídeos, você vai ver um vídeo muito bacana, muito popular nosso, sobre como fazer esse tipo de efeito em madeiras. Tem algumas técnicas bem interessantes, a gente pode ensinar como fazer um nó na madeira, sabe aqueles nós. Nesse caso aqui, como a peça é pequena, eu gosto de deixar somente aqui as nossas linhas retas. Tá legal? Então a técnica é basicamente essa. Ela seca bem rápido. Vai passando aqui até tirar todos os nossos riscos mais claros aqui, para que ela fique uniforme. Então aqui dá para fazer um comparativo. Eu diluí um pouco mais. Nessa daqui eu usei o betume praticamente sem diluição. Ela ficou bem escura, como um tabaco. Esse daqui a gente fez um efeito um pouco mais claro, mas já dá para ver que fica com aquele aspecto de madeira muito bacana. Você ainda pode fazer aqui, pegar um pouquinho mais e fazer alguns riscos bem leves na madeira aqui, para dar ainda mais um aspecto. Tudo depende do efeito mesmo que você quer dar na sua peça. Tá? Espalhe aqui o excesso, ele vai ficar com algumas linhas mais marcadas
você pode ir brincando aqui até chegar naquele aspecto que você gostaria. Ah, tô com dúvida se eu quero fazer mais claro ou mais escuro. Eu recomendo sempre começar mais claro, dilui um pouco mais, faz. Ficou muito claro, eu quero mais escuro? Concentra um pouco mais e vai passando por cima. Mas aqui ficou exatamente da maneira com que eu gostaria. Então eu fiz aqui, o que eu vou fazer agora? As nossas laterais, para que ele fique com um acabamento bem legal. Passa pouco, tira o excesso e vai passando aqui, né, nas nossas laterais, para que não fique isso visível. Você pode fazer o verso também, aí depende mesmo de você, se você quer deixar. Vendo? Bem legal, né? A gente vai passar aqui em toda a nossa volta para dar uma escurecida. A gente não quer que ninguém perceba que isso já foi um MDF. Isso é muito impressionante, as pessoas ficam muito impressionadas. Por quê? Porque uma madeira de lei, para você comprar uma chapa de madeira, né, real como essa, você vai gastar caro. Às vezes você pode gastar até 20, 30 reais para fazer uma peça como essa, dependendo da madeira que você escolher, um ipê, um jacarandá. Para você fazer essa reprodução, você vai gastar numa peça dessa em torno de 5 reais. É bem mais barato, você consegue ter uma margem de lucro melhor. Legal? Então agora é deixar secar para a gente ir para a próxima parte, que é a arte que a gente vai fazer nessa peça, o famoso lettering. Nossa placa já está seca, olha a diferença, ó. Dá uma manchadinha, mas dá para ver como é o MDF cru. E agora com o efeito que a gente deu. Ficou bem legal, né? Já deu aí aquele tchan a mais aqui na nossa peça. Então vamos lá, o que falta agora? Escrever aqui, fazer o nosso lettering. Então eu vou ensinar para vocês como que a gente faz para que isso fique bem alinhadinho, bem bacana. O que a gente vai usar aqui? Nós vamos usar uma régua. Eu uso uma régua grande, mas uma régua que dê a medida aqui do nosso coração. Giz, sempre giz, se puder, usa sempre o giz de argila, mais fácil para apagar depois. E nós vamos usar aqui uma caneta permanente para fazer a nossa arte final. Legal? Então muito bem, aqui eu já fiz um exemplo. Essa daqui é a nossa segunda placa. Tá? É isso que a gente vai fazer aqui na nossa primeira. Nós vamos fazer aqui nessa placa, nós vamos escrever: ela está vindo, isso entra com a primeira daminha de honra. Pro que der e vier contigo, isso entra com a segunda. Apesar dessas placas serem iguais, nós estamos fazendo aqui duas placas para a daminha de honra. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é como alinhar. A gente vai aproximar um pouquinho a nossa câmera aqui para vocês verem de perto aqui o que a gente vai fazer. Para que a gente possa alinhar isso daqui, o que eu faço é o seguinte: eu pego a minha régua, coloco nas duas extremidades do meu coração, vendo aqui, né? Aqui e aqui. Muito bem, e aí eu traço uma primeira linha aqui, sempre bem suave, para ficar mais fácil para apagar depois. Se forçar muito o giz, às vezes ele pode ficar ainda um pouquinho marcado. Então essa é a minha primeira linha de referência, para ver aí. Aí a partir daqui, a gente vai fazer aqui as outras linhas, e aí elas vão ficar bem alinhadinhas aqui na nossa peça. Eu faço a segunda, aqui a linha superior. Vou fazer aqui a de baixo, a linha inferior, nós vamos fazer isso em duas linhas. Vou dar uma distância um pouquinho menor, eu uso essa referência da régua, coloco ela aqui e faço a minha marcação embaixo para fazer a segunda linha superior, tentando fazer sempre o mais leve possível. E aí a minha outra segunda linha inferior. Muito bem. Agora a gente tem que fazer a demarcação das letras maiúsculas e minúsculas. Então, eu já tenho alguma experiência, você pode fazer o quê? Você pode medir. Então eu ponho aqui, por exemplo, né, 1,5 centímetro, e aqui 1,5 centímetro. E aí eu traço a minha linha aqui. Faz a mesma coisa aqui embaixo. Para aqui uma marcação aqui de aproximadamente 4 centímetros, 1,5 centímetro. Mas isso varia de acordo com a letra, o tipo de fonte que você quer fazer. Tá com dúvida? Faz no computador, né? Usa Word, PowerPoint, algum programa de computador que tem uma fonte similar a que você quer fazer.
faz lá e aí você tira a medida da distância entre a sua maiúscula para a nossa minúscula, ok? Então, muito bem. Então, aqui eu tenho aqui toda essa área aqui que a gente não vai usar. E aqui é onde a gente vai escrever as nossas frases. E aí é só escrever dentro da proposta que você tem. Então eu estou usando aquelas letras cursivas que sobem e descem. Vou fazer aqui, subo o L, baixo, lá mais para baixo. Faço o A dentro da minha letra da minúscula, da marcação da minha minúscula. Desço também um pouquinho para baixo. Minúsculo, o S, subo o T, baixo ele bem. Tomando sempre cuidado para, eu já tenho bastante prática, mas para deixar espaços similares aqui entre as duas extremidades para que fique bem alinhado. Ela está, e no final aqui, vindo, 3 pontinhos, continua na outra, aqui, acho que dá pra ver, né? Uma marcação simples, você faz da maneira que você quiser. Se você tem bastante prática, você faz uma linha e escreve se você tiver uma caligrafia bonita. Por incrível que pareça, apesar de eu desenhar letras bonitas, a minha caligrafia não é tão bonita assim. E aí, muito bem, tá pronto, né? Tá alinhado? Gostei? Não ficou tão bom. Então aqui eu tenho que passar o E um pouquinho mais para cá. Então vou crescer ele aqui um pouco mais, o nosso A. Isso aqui o L. Agora tá legal, acho que ficou uma distância bem similar aqui entre os dois lados. Então agora é passar a nossa canetinha. Vamos lá. Quando eu faço essas letras, eu gosto de fazer elas simplesmente cursiva e depois fazer o acabamento dela para deixar ela com um aspecto um pouco mais elegante. Então ela... Só vou subir um pouquinho mais para o canto. Três pontinhos, muito bem. Para ver. Agora a gente faz um acabamento na letra. A gente deixa ela com as laterais verticais um pouco mais grossinhas, só dar uma engrossada nos cantos dela. Você pode fazer ainda com canetas ou pincéis de lettering específicos, que eles já dão essa engrossadinha aqui na lateral para vocês. Legal? Legal, pessoal, nossa peça já secou. A nossa tinta aqui, nosso marcador branco permanente, né? Tá bem sequinho. Agora a gente pode limpar. A gente vai pegar um pano seco e vai tirar todo o nosso giz. Tá vendo por que é importante fazer com o giz? Então, a gente passa aqui e tira todo o nosso giz e deixa a nossa peça bem limpinha. Tá legal? Muito bem. Então, finalizado isso, a gente parte para a nossa última etapa, que é a aplicação da resina, tá bom? Então, passa bem aqui. Se não sair muito bem, deixa secar bem, pelo menos 1 hora,
E você pode passar até um pano úmido se precisar, tá bom? Aqui a gente está fazendo essa peça para demonstração, então a gente já está limpando aqui com o paninho seco, aqui a gente já consegue ver como é que ela está ficando. Legal? Então, muito bem, vou tirar essa manchinha aqui agora e a gente vai aplicar a resina para vocês verem como é que é a última etapa para finalizar a nossa peça. Vamos lá? Muito bem, então vamos finalizar. Está prontinha aqui a nossa placa, é só mesmo agora proteção e brilho. Nós usamos bastante nessas peças uma resina líquida à base de água que deixa esse aspecto mais brilhante. Vendo? Fica bem bonitinho, dá um acabamento. Em outras peças a gente usa também como proteção. Se é alguma coisa que vai pegar umidade, ele dá uma protegida. Assim como um verniz, mas é mais fácil de aplicar, à base de água, não tem qualquer tipo de cheiro e seca muito rápido. Então vamos lá? Eu tenho aqui o meu balde de resina, né, com um rolinho de espuma simples, muito fácil. Ele é bem líquida, é somente mesmo passar aqui em cima da nossa peça. A gente passa aqui, vou dar uma levantadinha de leve para passar aqui nas laterais, importante também. Fica mais gostoso de pegar, fica bem lisinho. O ideal, 2 demãos. Então deixa secar, dá 2 demãos, a gente vai fazer aqui só para vocês acompanharem a técnica. Passa aqui na lateral. Deixa secar, seca bem rápido, em coisa de 10 minutos você já consegue dar mais uma demão. Ele vai ficando com essa espuminha, já que não fique uma poça muito grande, mas essa espuminha não tem problema nenhum. Como vocês viram aqui nas nossas outras peças, ela sai depois e fica uma superfície bem lisinha, bem brilhante, com um acabamento bem legal. Muito bem, pessoal, a nossa peça está praticamente seca. Acabei de dar a segunda demão da resina, dá para ver que ela já está brilhante, mas vocês já viram aqui como é que fica o resultado final. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui das nossas dicas, espero que seja útil para todo mundo. E não se esqueça, segue o canal, badala o sininho, fica ligado porque tem sempre muito mais dica de arte. E diz pra gente, gostou? Achou interessante? Não gostou muito? Deixe seu comentário aqui embaixo, ajuda a gente a sempre fazer o nosso canal melhor. Então é isso por hoje, vou me despedindo aqui, fica ligado, tem sempre muita arte aqui no canal do Ateliê Pruda. Até a próxima!